pessoal, tudo bem com vocês? Turminha, que saudade, hein? Logo, logo estaremos de volta. Mas enquanto isso, nós vamos seguindo com o nosso conteúdo. A aula de hoje, sobre o que nós vamos falar, professora? Sobre vozes verbais. Eu tenho certeza que é um conteúdo novo para alguns de vocês e a gente vai ver como é que funciona isso na prática, tá certo? O que vem a ser vozes verbais? Nada mais é do que a relação entre o verbo e o sujeito. A gente vai tentar entender essa relação. Se o sujeito está praticando uma ação verbal, se o sujeito está recebendo, ou se o sujeito pratica e recebe ao mesmo tempo. Então, isso daí, quem vai me dizer que relação é essa é justamente o conteúdo de vozes verbais, tá bom? Então, a gente vai ver a relação entre o verbo e o sujeito. Para que isso aconteça, nós precisamos ter um verbo que indica ação. Então, a voz verbal, ela acontece, a flexão de voz, com verbos que indicam ação, porque o sujeito precisa praticar aquela ação, receber aquela ação ou praticar e receber ao mesmo tempo, tá bom? Então, outros verbos que não indicam ação não entram na flexão de voz. Alguns exemplos aqui, ó, a turma apresentou o trabalho. Eu tenho o meu sujeito e eu tenho um verbo aqui, ó, indicando uma ação, a ação de apresentar. O trabalho foi apresentado pela turma. Mais uma vez, tem uma locução verbal e essa locução verbal me indica ação. E eu tenho aqui também um outro exemplo. A criança feriu-se com um brinquedo. A ação de ferir. Então, percebam que em todos esses exemplos, o verbo vai mostrar para mim uma ação. Tá bom? Então, para a gente trabalhar a flexão de voz, eu preciso de verbos que indicam ação. Vamos nessa? Então, a voz verbal leva em conta essa relação existente entre o verbo e o sujeito, podendo ser de 3 tipos. Nós temos aí a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Para cada tipo de voz dessa aqui, a gente tem uma relação entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, a gente vai ver aqui na voz ativa que relação é essa? O sujeito pratica a ação verbal. Na voz passiva, o sujeito recebe essa ação verbal, sofre. E na voz reflexiva, pratica e sofre ao mesmo tempo. Mas nós vamos ver agora com calma, um por um. Vamos lá na voz ativa. O que acontece na voz ativa? O sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, sendo tradicionalmente chamado de sujeito agente. Então, vamos lembrar aqui, na voz ativa, o sujeito é chamado de agente. Por quê? Porque ele vai praticar aquela ação. Ele vai ser o agente que vai praticar aquela ação verbal. Olha um exemplo aqui. O professor adiou a prova. Eu tenho o sujeito agente. Por quê? Porque ele está praticando. O que foi que ele praticou? O que foi que ele fez? Ele adiou a prova. Então, a ação verbal aqui foi praticada pelo sujeito, por isso que a gente chama de sujeito agente. Ele age, ele pratica. Então, revisando e retomando. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal e ele é chamado de sujeito agente. Tudo bem? Vamos para a voz passiva. Se lá na voz ativa o sujeito pratica a ação, na voz passiva, ele vai sofrer essa ação. Alguém vai fazer alguma coisa ali com ele. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A prova foi adiada pelo professor. Nós temos aqui o sujeito, né? O que foi adiada pelo professor? A prova. Só que esse sujeito, galerinha, ele está praticando a ação de adiar, a prova está adiando alguma coisa, ou a prova está recebendo essa ação? Ela foi adiada, ou seja, alguém adiou, não foi ela. Então, não foi ela que praticou. Ela recebeu a ação de ser adiada. Então, quem foi que adiou a prova aqui? O professor. Então, percebam que o sujeito, a prova, está recebendo essa ação. Ele é chamado de sujeito paciente. Outro exemplo aqui embaixo. Plastificam-se documentos. Eu tenho aqui documentos como meu sujeito paciente. Por quê, professora? Porque ele está sofrendo a ação de ser plastificado. Alguém está plastificando esse documento.
tá? Então, os documentos foram plastificados, são plastificados, se a gente for analisar nessa ordem. Então, lá na voz ativa, o sujeito age, o sujeito pratica a ação verbal e é chamado de sujeito agente. Aqui na voz passiva, ele sofre, ele recebe essa ação verbal e é chamado, nesse caso, de sujeito paciente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Existem duas maneiras de expressar a voz passiva. Nós vamos ter dois tipos de vozes passivas, tá bom? A primeira, a gente vai falar de voz passiva analítica. O que significa? É o sujeito que vai continuar recebendo a ação. O que vai mudar é a estrutura da oração. Na voz passiva analítica, eu tenho meu sujeito paciente, que é o que vai sofrer alguma ação verbal. Eu tenho o verbo auxiliar mais o particípio desse verbo, formando aí uma locução verbal. E eu tenho o agente da passiva. Vamos com calma. Verbo auxiliar e outro verbo é o que a gente faz na locução verbal. A gente sabe que a locução verbal é formada ali por dois verbos. O verbo no particípio. Lembra quando vocês estudaram as formas nominais do verbo? Gerúndio, particípio e infinitivo? Então, a gente tem as três formas verbais. Gerúndio, terminado em NDO, infinitivo, terminados em R, e verbos no particípio são aqueles verbos terminados em DO. Nós vamos ver aqui agorinha como é que funciona. E esse agente da passiva, galerinha, nada mais é do que a pessoa, o termo que praticou aquela ação que esse sujeito aqui recebeu. Vamos ver aqui na prática? Os livros foram vendidos por leitores assíduos. Deixa eu me levantar aqui só um pouquinho. Nesse caso, nós temos os livros, que é o sujeito. Quem é que foi vendido por leitores? Os livros. Sujeito paciente, porque ele está recebendo a ação de ser vendido. Eles foram vendidos. Eles não se venderam sozinhos, não foram eles que praticaram. Eles foram vendidos. Alguém vendeu esses livros. Quem? Leitores assíduos. Então percebam que dá para entender aqui a estrutura dessa oração. Eu tenho aqui a minha locução verbal, olha aqui o verbo auxiliar e o verbo no particípio, aqui ó, terminado em DO, e eu tenho aqui o agente da passiva, aquelas pessoas que venderam os livros. Então, esse sujeito está sofrendo a ação que esse agente da passiva praticou. Lembrando que o agente da passiva não vai ser obrigatório na oração. Eu posso dizer, os livros foram vendidos, que é o que eu coloco aqui embaixo para vocês, tá? Por leitores assíduos, é um agente da passiva e não é um termo obrigatório, tá bom? Então, na voz passiva analítica, eu tenho essa estrutura, sujeito paciente, a locução verbal e o agente da passiva. Na outra voz passiva também, só que dessa vez chamada de sintética, o que vai mudar? A minha estrutura. Nesse caso, eu vou ter o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, apenas esse tipo de verbo, tá? Na voz passiva sintética. Mais o pronome ser, que nós vamos chamar de partícula apassivadora. Lembra que a gente já trabalhou esse ser lá no sujeito indeterminado? Ele era chamado de quê? Isso, índice de indeterminação do sujeito. Era ele que deixava o meu sujeito indeterminado. E se vocês lembram, eu falei para vocês, o índice de indeterminação do sujeito não pode aparecer com verbo transitivo direto. Não pode ter objeto direto. Por quê? Porque senão ele vai se tornar aqui, ó, voz passiva sintética. Ele vai ter sujeito nesse caso, tá bom? Mas só foi uma lembrança. Então, voltando na estrutura da voz passiva sintética, o sujeito vai continuar sofrendo a ação, mas dessa vez a estrutura vai vir o verbo, mais a partícula passivadora e o sujeito paciente lá no finalzinho da oração. Olha aqui como é que fica. Venderam-se os livros. Quem vende, vende algo, né? Então, eu tenho aqui meu verbo transitivo direto. Eu tenho ser como partícula passivadora e os livros, que é o meu sujeito paciente. Ele está sofrendo a ação de ser vendido. Então, e o que vai mudar entre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética é só a questão da estrutura, tudo bem? Voltando aqui para vocês, dá uma olhadinha. Na analítica, nós temos o sujeito, a locução verbal e o agente da passiva. Na voz passiva sintética, nós temos o verbo, partícula passivadora e o sujeito paciente. Só questão de estrutura, mas o sujeito continua recebendo, sofrendo ação verbal, tá bom? Vamos aqui
Isso aqui é o que eu já analisei com vocês. Como é que a gente passa, professora, da voz ativa, o sujeito está praticando a ação. Só que agora eu quero dizer que ele está sofrendo a ação. Como é que a gente passa da ativa para a voz passiva? Muito fácil. Aqui em cima nós temos a voz ativa. O sujeito está praticando a ação verbal. O professor adiou a prova. Então eu tenho aqui um sujeito agente, o verbo e o objeto direto. Quando eu quero passar para a voz passiva, o sujeito não vai sofrer a ação? Então, o objeto se transforma em sujeito paciente e o meu sujeito agente, aquele que agiu, aquele que fez, aquele que praticou a ação verbal, se transforma em quem? Em agente da passiva. Ele vai continuar praticando essa ação, mas agora ele vai ser o agente da passiva. Então, dá uma olhada como é que fica. A prova foi adiada pelo professor. Perceba agora que a prova está sofrendo a ação de ser adiada. Ela está recebendo essa ação. E quem foi que adiou a prova? Tá aqui, foi o agente da passiva, que lá na voz ativa era o responsável por isso, por essa ação, tá bom? Então aqui muito fácil. Da voz ativa para a voz passiva, eu pego o meu objeto, transformo ele em sujeito paciente, e eu pego o meu sujeito agente e transformo em agente da passiva. Lembrando que na voz passiva analítica, eu tenho a presença da locução verbal, tá? E na voz passiva sintética, eu tenho a presença da partícula passivadora, que é o C, tá? Vamos lá. E na voz reflexiva, até então a gente estava falando da voz ativa, que o sujeito pratica ação, e da voz passiva, que o sujeito sofre essa ação verbal. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação verbal ao mesmo tempo. Isso é possível? Claro que é. Olha aqui nessa oração. O menino cortou-se. A ação de cortar. Ele estava lá com a faquinha, cortando o pão em cima da mesa. Ele estava praticando a ação de cortar. Só que ao mesmo tempo ele cortou o dedo dele. Ele sofreu aquela ação. Então ele estava cortando alguma coisa e ao mesmo tempo se cortou. Deu para perceber? O menino cortou-se, isso significa que o sujeito faz uma ação expressa pelo verbo e ele mesmo sofre, ele mesmo recebe aquela ação, tá bom? Então, na voz reflexiva, como se fosse ali o espelho, você tá vendo uma imagem e a imagem tá voltando para você. Então, isso é a voz reflexiva. O menino foi cortar alguma coisa e ao mesmo tempo ele se cortou, praticou e recebeu a ação. Tá certo? Agora a gente vai conhecer, turminha, um pouquinho sobre a intencionalidade das vozes verbais. Por que, professora, a gente tem esse tipo de voz, né? Por que a gente tem a voz ativa, passiva, reflexiva? Na hora de escrever, eu posso escolher qualquer voz? O meu verbo pode estar em qualquer voz? Vamos com calma. Existe uma intenção. Então, a intenção de escolher utilizar a voz passiva em vez da voz ativa está relacionada com o elemento do enunciado a que se quer dar destaque, o agente, o paciente ou o processo verbal. O que isso significa? Se eu quero dar ênfase, eu estou escrevendo um texto, eu quero dar ênfase no agente, naquela pessoa que está praticando alguma coisa, eu vou usar a voz ativa. Se eu estou escrevendo um texto e naquele texto eu quero dar ênfase ao que o sujeito sofreu, eu quero mostrar que ele sofreu alguma coisa, que passou, eu vou mostrar a voz passiva, tá? E assim vai. Vamos ver como é que funciona isso nas manchetes de jornais. Dá uma olhada aqui. Nessa manchete, deixa eu colocar bem aqui no meio, que depois a gente analisa essa frase de baixo. Igreja de 1876 é incendiada por vândalos no Chile. Beleza? Tenho aqui uma oração. Cadê o sujeito dessa oração? Analisa comigo, turma. Para eu achar o sujeito, eu tenho que achar o verbo. Aqui, ó, locução verbal. O que foi, o que é incendiada por vândalos? Igreja de 1876. Está aqui o meu sujeito. Turminha, esse sujeito, ele está praticando a ação de ser incendiado, ele que está incendiando alguma coisa, ou ele está sofrendo, recebendo essa ação por alguém? Isso mesmo, ele está recebendo. Igreja de 1876 é incendiada por vândalos. Ele ainda diz assim, quem é que está praticando essa ação? Os vândalos. Nesse caso aqui,
nesse trecho, a voz passiva tem a função de realçar o sujeito que sofreu a ação, no caso, a igreja de 1876. Então, eu quero dar ênfase, turma, ao sujeito que está sofrendo. Se a minha intenção fosse outra, se eu quisesse enfatizar as pessoas que praticaram aquela ação, né, criminosa, realmente, é uma ação criminosa. Se eu quisesse falar sobre as pessoas que estavam praticando, eu iria escrever assim: vândalos no Chile incendiaram a igreja de 1876. Percebam agora que nesse caso eu estou enfatizando quem foi que praticou essa ação verbal. Estou dando ênfase em quem praticou. Por isso que eu usei a voz ativa. Combinado, turma? Então, nesse caso, vai depender da intenção que você quer. Você quer dar ênfase, destaque a quem está sofrendo, né? Vamos dizer assim, tomando partido por aquela pessoa que está sofrendo, ou você quer dar ênfase, você quer mostrar quem foi que fez aquela ação. Aí você tem a voz verbal para cada caso, para cada intenção. Turminha, então, só repetindo. Voz passiva. O sujeito sofre a ação. E a gente tem dois tipos de voz passiva. A analítica, aquela que vai vir com a locução verbal, o verbo no particípio, né, o principal. E a gente tem a voz passiva sintética, aquela que tem a partícula passivadora, o C. Nós temos também a partícula, a voz ativa, que é aquela que o sujeito pratica a ação verbal. E a voz reflexiva, o sujeito sofre, ele pratica e sofre ao mesmo tempo, tá? Eu sei que deve estar surgindo aí algumas dúvidas, sem problema, né? Estamos tendo um primeiro contato com esse conteúdo. Mas ao longo das aulas, nós vamos trabalhar mais, vamos aprofundar, vamos retomar, fazer exercícios, mas para isso, você precisa voltar nessa aula, assistir novamente, dar uma pausa lá, anota a dúvida, anota as questões que você ainda não ficou bem claro, e aí conversa comigo nas próximas aulas ao vivo. Tenho certeza que você vai ficar craque nesse assunto, tá? Mas tem que fazer essa parte aí, revisar o conteúdo. E por hoje a gente fica por aqui, tá bom, pessoal? Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.